Acho que está rolando já. Deixa eu dividir a minha tela com vocês. Share screen. Pronto. Maravilha. Então, acho que está tudo rolando. Vamos que vamos. Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya mohara riranjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, com a leitura dos shlokas número 42 e 43. Quer dizer, a segunda metade do 42, se eu não estou enganado, e a primeira metade do 43. Gente, a gente cobriu, foi muito chão, hein? Nossa Senhora. 40, 41, 40, aqui. Ikshuvargaha. Então a gente terminou, né, na nossa última leitura, Itikshira Vargaha. Então aqui acabou o grupo sobre os lácteos, né? E hoje a Tekshuvargaha. Então Ata Ikshuvargaha. Ikshuvarga, a família dos Ikshu. A palavra Ikshu significa cana-de-açúcar, né? Então, essa plantinha, né, da cana-de-açúcar, tudo que a gente vai comentar agora aqui é sobre a família de tudo que deriva de Ikshu, né? E a gente chama isso de Ikshu Varga. Eu já comentei isso com vocês na nossa leitura da semana passada. Eu fui ambicioso, eu queria ver com vocês até a primeira metade do Shloka 45, mas não vai dar. Eu não vou poder hoje, porque eu tenho que sair para o aeroporto, assim que eu puder. Então, tinham me pedido para eu nem fazer o 0800 hoje. Falaram, você é doido, não. Mas eu falei, vou fazer, estamos comprometidos aqui com esse negócio, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ler só o segunda metade de 42 e o 43 inteiro. Para a gente não fazer, para eu não cancelar, a gente avança um pouco, mas a gente avança, beleza? Eu estou me mudando hoje, vocês estavam no 0800 hoje, vocês viram, eu estou me mudando hoje para Guimarães, né, no norte de Portugal. Então eu estou há quase 5 meses aqui em Berlim, e agora eu vou passar uma temporada de acho que uns 6 meses, pelo menos, no norte de Portugal, para ver se é lá que eu fico. Então eu estou aqui buscando, né? Buscando alguma coisa. Então é isso. Semana que vem vai ser normal e, enfim, eu chego lá em 3 horas, eu estou lá. Então tá tudo certo. A Tekshuvargaha, então deixa eu botar aqui a transliteração, só para vocês. Então vamos transliterar essa parada aí. Devanagari Basic Standard. Então, Atekshu Vargaha. Atekshu Vargaha é Atha Ikshu Vargaha. Então é A mais I vira E. Esse cara aqui é um sandhi, né? Vocês já viram isso aí. Ele é um sandhi chamado de Guna. Guna Sandhi. É um tipo de sandhizinho que a gente já viu, né? Eu dei uma pincelada nos sandhis de sandhis vocálicos, né, com vocês. A gente não entrou nos sandhis consonantais, a gente estava começando. Eu comecei a pincelar a gramática de sânscrito, mas eu pausei, porque eu senti que estava demais. E aí eu preferi dar uma pausada. Eu fico pensando aqui se não vale a pena eu criar um curso de gramática de sânscrito. Então eu, às vezes, eu sei que todo mundo fala que sim, eu estou vendo vários dedinhos, mas eu não vou levar em consideração os dedinhos de vocês hoje, não. Porque isso dá trabalho pra caceta. E se eu for fazer um curso de gramática de sânscrito, ele vai ser tipo a leitura do Ashtanga Hridayam, só que a gente vai ler o Laghu Siddhanta Kaumudi, que é a gramática do sânscrito. E vocês não sabem onde vocês estão se metendo fazendo isso aqui. O Laghu Siddhanta Kaumudi é é difícil pra caceta. Então, eu estudo esse troço. Eu tenho uma professora que é mestrada em sânscrito, que eu tenho aula particular com essa pessoa. E a gente fica aqui batendo cabeça com o Laghu Siddhanta Kaumudi. E se eu for ensinar sânscrito, vai ser o Laghu Siddhanta. Então eu ainda não estou pronto para isso. Eu acho que vocês também não estão. Então quem sabe mais para frente a gente chega lá no Laghu Siddhanta Kaumudi. E o bom do Laghu Siddhanta é que ele é um livro curto comparado com os Samhitas. Então dá para fazer uma leitura, ter um curso de sânscrito top. Mas na verdade eu estou procurando um professor que fizesse isso para mim. É que eu ainda não encontrei ninguém que encaixasse perfeito no espírito do Vida Veda. Mas alguma hora eu encontro.
E aí seria mais legal ainda, né? Um gramático, alguém que fez faculdade de sânscrito na Índia, que nem eu fiz a Ayurveda na Índia. Então, se vocês conhecerem algum gramático... Aí toda vez que eu falo isso, me mandam algum amigo que estudou sânscrito com não sei quem, que não serve. Eu quero uma pessoa que fez faculdade de sânscrito em Delhi, sabe? Tipo isso. Então, e que fale português também. Eu não sei se já existe essa pessoa. Se vocês conhecerem essa pessoa, me manda. Tem um monte de gringo, né? Tem um monte de indiano. Eu tenho vários professores de sânscrito indianos, mas eu não quero que seja em inglês com tradução para português. Eu não gosto, acho que fica ruim. Então eu quero um brasileiro, um português muito doido que foi estudar sânscrito lá na Índia para fazer par comigo no Vida Veda. Seria lindo. Tô manifestando aqui, ó. Tô botando pro universo, vai que rola, né? E vamos que vamos então. Então, os slokas, a segunda metade do 42 e o sloka número 43, eles dizem o seguinte: Ikshora soguru snigdho brahmana kapamutra krut vrashyashito srapitagna swadu pakara sorasaha sogre salavano danta pidita sharkara samaha. Então, vamos transliterar esse negócio aí. Iksho, Saro, e aqui já tem uma diferença do Teshrikumar, tá? Vocês que estão usando o Teshrikumar como referência, tá diferente do Teshrikumar já, tá? Ele inverteu dois termozinhos. Vocês que estão usando o Shrikantamurti, o azulzinho, está escrito do jeito que está escrito na minha tela, tá? Então não tem problema para vocês. Vocês que estão seguindo pelo print screen da tela que mandaram para vocês semana passada, então você não precisa se preocupar com nada que tá tudo certo, tá? Saro, Guru, Snigdho, Iksho Saro, Guru Snigdho, Brahmana, Kapha, Mutra Krut, 42. Mutra Krut. Vrushya, Shito, Srapita, Gana, Vrushashita, Srapitagna, Swadu, Paka, Raso, Rasaha. Sogre, Salavano, Danta, Pirita, Sharkara, Samaha. 43. Maravilha, vamos que vamos então. Então, a Tekshuvargaha, agora a gente vai começar o grupo dos derivados de cana-de-açúcar. E aí ele já manda de cara, Ikshorro, a cana-de-açúcar, né, a planta da cana-de-açúcar, ela chama Ikshu. Ikshu é o nome dela. Ikshorro é uma declinação dela, que é Panchami ou Saptami Ekvachana. Vocês não sabem isso ainda para quem ainda não está estudando gramática de sânscrito, mas no sânscrito a gente tem declinações nominais. No português não tem, né? Mateus, em português, é sempre Mateus. Em sânscrito, não é. Em sânscrito, assim como algumas outras línguas da família indo-europeia, como o lituânio, por exemplo, como o russo, por exemplo, o alemão um pouquinho também, mas não tem tantas declinações quanto tem o sânscrito, o lituânio tem mais declinações do que tem o sânscrito, por exemplo, você pega um nome e dependendo do papel gramatical que aquele nome desempenha, ele ganha sufixos diferentes. Eu sei que isso fica meio abstrato falando assim, mas é para vocês que já estudaram russo, por exemplo, vocês sabem como é que funciona. Então, o Mateus, por exemplo, que é dono de alguma coisa, quando em português, a gente usa um pronome possessivo. A gente fala do Mateus. A gente fala assim, a caneta do Mateus, né, em português. Em sânscrito, a gente bota um sufixo na palavra Mateus,
que no caso do pronome possessivo, dependendo de como ele for, pode ser cia, né? Cia. Então seria tipo Mateus cia caneta, né? Mateus cia caneta é a caneta do Mateus. Então a gente tem um monte de prefixozinhos, são 7 casos com 3 pessoas, que dá 21 declinações diferentes. Então, cada palavra, a gente vai chegar lá um dia que se a gente estudar sânscrito, cada palavra em sânscrito, cada nome em sânscrito, tem 21 declinações possíveis. Então, quando a gente fala da palavra ikshu, a palavra ikshu, eita, não é nada disso. Vamos, Devanagari. A palavra ikshu, ela é ukaranta, então ela é ukaranta, ela termina com u. Como ela termina com U, ela tem a declinaçãozinha lá dela. É que nem a palavra guru. Vocês vão ver a palavra guru aqui, por exemplo. A palavra guru, ela termina com U. Então ela tem 21 declinações possíveis da palavra guru. E a palavra guru e a palavra ikshu, elas declinam igual. E ela fica declinada como ikshorro. Ikshorro. Enfim, não sei se serviu para nada essa explicação que eu falei agora, ou se só enrolou vocês mais ainda. Mas algum dia a gente vai chegar nesse nível de gramática de sânscrito. O fato é que a palavra não é ikshorro. É só para vocês, eu falei tudo isso para vocês saberem que a raiz da palavra ikshorro é ikshu. Então, quando você fala cana de açúcar, você tem que falar ikshu, não é ikshorro, tá? Ikshorro é uma declinação. E o que o ikshu ele é, né? A cana de açúcar, que características que ela tem? A primeira característica que ela tem é que ela é saraha. O que significa sara? A palavra sara significa líquido. Na prática aqui, ele não está dizendo que a cana-de-açúcar ela é líquida. Não é isso que significa sara nesse contexto. Nesse contexto, significa a palavra sara, significa que ikshu, a cana-de-açúcar, ela gera diarreia. Ela é diarreica? Não. Ela abre, como é que eles traduziram isso para o inglês? Laxativa, pronto. A tradução aqui do Shri Kantamurti me salvou. Eles usam a palavra laxativa. Então, saraha, ela pode gerar, ela pode ter um efeito laxativo na pessoa. Vocês que já tomaram muito suco de cana-de-açúcar, vocês sabem disso. O suco da cana-de-açúcar, ele promove ele é um mruduvirechania, dravya. Ele é um dravya, uma substância que é levemente virechania, laxativa. Tá? E como é que a gente fala virechania? A gente pode usar a palavra saraha, tá? Ele tem essa propriedade. De novo, a palavra não é sarô, é sara. Então o sarô é a palavra sara declinada também. Tá tudo declinado aí nessa parada, tá? Guru, ele é o quê? Ele é Mateus, ele é um professor, né, de Vedanta? Não, ele é guru, ele é pesado, tá? Então a palavra guru significa pesado. Guruhu, aí, é uma declinação da palavra guru. Estou insistindo nisso hoje porque me deu vontade, mas não tinha o menor porquê, tá? Snigdho, como é que é a palavra? A palavra é snigdha, né? O que significa snigdha? Ela é levemente, ela é oleosa, né? Ela é gordurosinha, digamos assim. Então, a cana-de-açúcar, estou traduzindo literalmente, tá? A cana-de-açúcar, ela é laxativa, ela é pesada, ela é gordurosa. Brumhana significa que ela cria tecidos. Ela é nutritiva. Ela é potencialmente geradora de tecidos corporais, tá? Ela tem muitos, a galera da nutrição aí vai falar, ela é muito rica em açúcar, né? Muito carboidrato, Matheus, então deve ser por isso. Pode ser por isso sim. Mas de qualquer forma, se a pessoa não tá me faltando todas as palavras hoje em português. Se ela tá karshia, se ela tá sem muito tecido, se ela tá magrelinha, por exemplo, a cana-de-açúcar, ela deixa a pessoa com mais tecido, ela é brumhania. Então ela vai direto para a corrente sanguínea, né? Essa que é a parada. Você toma um copo de cana-de-açúcar, cara, o sangue vai direto para a corrente sanguínea, você vai ter um pico glicêmico aí interessante, e a pessoa fica pilhada, ela fica elétrica, porque é açúcar na veia, né? Ela é kapha, mutra, krut. Kapha, então o dosha kapha, mutra, que é a urina, krut. A palavra krut vem da raiz kru, que significa fazer, gerar, criar, né? É do verbo, da palavra karma, é a mesma raiz. Eu falo isso quase toda semana para vocês, né? Até que alguma hora vai entranhar isso aí na sua cabeça. Então ela é uma geradora de kapha.
A cana-de-açúcar, poxa, ela é Brahmana, né, Matheus? Já sabia. Ela é Snigdha, né? Ela é Guru. É claro que ela vai agravar o Kapa Dosha, né? Mas ele deixou claro aqui para você não ter dúvida nenhuma de que ela realmente ela dá uma gravada em capa. E ela é Mutra Kruta, ela também ela é geradora de urina. Então, óbvio que eu não vou lembrar a palavra em português agora, vou colar aqui. Ela é laxativa, darará, Stown Increase Cup. Diurética. Diurética, obrigado, Selma, me salvou, porque aqui eles falaram aumenta a urina, não é aumenta a urina, ela é diurética. Ela aumenta a quantidade de urina, o que acaba fazendo com que a pessoa faça mais xixi se ela estiver saudável, tá? Ela é vrúxia, vrúxia, muitas vezes traduzido como afrodisíaco, né? A palavra vrúxia significa que ela fica com mais potência sexual também, ela fica com uma capacidade de reprodutiva mais interessante também, tá? Hoje meu português me abandonou, logo quando eu estou indo para Portugal. Tá tudo meio travado hoje. Estou dizendo Berlim, não quer que eu vá. É isso. Então, ela é afrodisíaca, né? Ela gera esse vigor sexual e ela é shitaha. Shitaha significa que ela é fria, né? Ela é fria. Esse cara aqui, eu já falei muito de vocês, dele para vocês. A gente chama ele de Avagraha. Você que pulou o capítulo 2 e veio direto pro Zoom para a gente fazer o ao vivo, você pulou toda a alfabetização em sânscrito que a gente fez. Então volta lá no capítulo 2 e aos pouquinhos vai assistindo para você se alfabetizar. Lá eu expliquei o que é o Avagraha. Por que é importante você ver o capítulo 2, você se alfabetizar em sânscrito e você transliterar toda vez? Por que isso é importante? Porque no capítulo 6 eu vou parar de transliterar e você vai começar a boiar. E por que é importante você se alfabetizar em sânscrito e conseguir acompanhar isso sem transliterar? Porque aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo o sânscrito. E isso é uma parada que, à medida que você for aprendendo, velho, você vai tirar uma onda com toda a sua galera nerd, que são só nós mesmo, que ninguém quer saber que você fala sânscrito na vida, né? Mas a gente vai ficar super orgulhoso de vocês. Aí eu chamo o Ricardo aqui, abro o microfone do Ricardo, aí eu pergunto pro Ricardo quais são as propriedades do Pita, aí na semana passada o Ricardo falou, Pitam Sasneha, Tikshnoshnam Lagu Visaram Saram Dravão. Aí uma galera ficou bolada, falando, caraca, Matheus, o Ricardo tá morando no Himalaia, o Ricardo sabe sânscrito. Não, o Ricardo começou a estudar essa parada porque eu tô enchendo a paciência dele há 3 anos. Eu falo, Ricardo, fala esse negócio, repete esse troço. Matheus, não precisa repetir, precisa, Ricardo, repete. Aí quando eu abro o microfone 3 anos depois e o Ricardo ele fala o negócio em voz alta, aí eu falo com o Ricardo depois e o Ricardo tá bolado. Ele, velho, eu falo sânscrito agora. Eu falo, Então, assim, você também pode falar sânscrito agora. Não é porque o Ricardo mora no Canadá e é careca que ele fala sânscrito. É porque ele repete essa bagaça todo dia e você pode repetir também. Então, assim, se você fica muito com medo desse negócio, você olha para o sânscrito, você olha para isso aqui e você fala, Mateus, como é possível? Isso não existe, são traços, nananã. Começa, que daqui a pouco você vai estar entendendo. E aí, quando a chavinha virar na tua cabeça, você vai achar que você é o super-herói do Ramayana, entendeu? Porque você vai ver, cara, velho, eu tô lendo esse negócio. E esse cara aqui é o Avagraha. O Avagraha é quando você tem uma vocal A, mas ela não está sendo pronunciada. Então, quando eu leio isso aqui, que para vocês que estão boiando aí é aqui, ó, Shito. Então, o que eu leio aqui? Eu leio Shito Srapitagnaha. Shito Srapitagnaha. Eu não leio o Avagraha, mas eu sei que tem um A ali dentro. Então, esse cara aqui é do Asra. Eita, escrevi tudo errado. Asra. Só que ele está embutido, porque ele não quer que eu leia Shito Asra Pitagna. Por que ele não quer que eu leia esse A? Porque eu quebro a estrutura do poema. Isso aqui é poesia. Então tem uma estrutura, tem uma contagem de consoantes aí, de sílabas, tem uma contagem silábica específica. Como é que eu leio isso aqui? Vrushyashito srapitagna swadupa karasora saha. Se eu botar o A aqui no meio, vai ficar assim. Vrushyashito asrapitagna swadupa karo. Já ferrei a métrica toda do negócio, não dá para ler. Então o que ele faz? Avagraha. E aí agora eu leio ele bonitinho. Então o Avagraha é basicamente isso, é uma ferramenta do sânscrito para a leitura, para o samastapada, para quando você junta essas palavras aqui, você juntar elas da maneira que você vai falar.
Se você não entendeu nada, é porque você pulou o capítulo 2. Então volta lá no capítulo 2, porque eu expliquei já tudo isso lá, tá? Então, Vrusha Shitaha, então ele é Vrusha e ele é Shita, ele é frio. Asrapita Gnaha. O que é Asrapita? Asrapita é uma doença que também é chamada de Rakta Pita. Então a palavra Asruk, ela é sinônimo de, né, do dhatu é Rakta, né, que vocês muitas vezes traduzem como sangue. Não é uma boa tradução, tá? Rakta e sangue não são uma boa tradução. Por que, Mateus, não é uma boa tradução? Porque Rakta, tecnicamente, é o elemento vermelho do que circula na sua corrente sanguínea. Quando vocês dizem sangue, o sangue inclui o elemento plasmático também. Quando você faz uma divisão, né? Quando você pega, você bota. Você não faz isso, né? Mas quem aí é médico, trabalha em laboratório e tal, você bota o sangue numa centrífuga e o sangue ele divide, né? A parte que é plasmática, essa parte que vocês normalmente vão falar que é hemoglobina, Mateus, e tal e tal. Mas essa ponte entre hemoglobina e racta não é muito boa. Então, por isso que o entendimento do ayurvédico ele é complexo. E quando eles falam dos tecidos, ele não está falando só da estrutura anatômica, ele não está falando só da molécula, ele está falando da funcionalidade desse tecido dentro do corpo humano. Então, ele é um entendimento complexo, funcional dos tecidos do corpo humano também. Quando a gente fala de dhato, a gente não está falando de sangue. Rakta dhato não é sangue. Entendeu? Astidato, tecnicamente, você pode traduzir como osso. Mas na prática, vocês vão ver, depois que vocês estudarem, a gente chegar lá mais para frente, vocês vão ver que ele é um osso 2.0. É um entendimento do osso funcional, é mais complexo. De qualquer forma, asra é o sangue, pita é o dosha pita, e quando você junta essas duas palavras, você faz um samastapada que chama raktapita ou asrapita, é uma doença, né? Que a gente chama, normalmente ela chama de raktapita. Se vocês forem procurar a doença raktapita no Charaka Samhita ou no Ashtanga Hridayam, você vai encontrar. Se você procurar Asrapita, você não vai achar. Tá? Você vai achar Rakta Pita. Essa é a doença. E ele é Asrapita Gna. A palavra Gna, esse sufixo aqui, Gna, significa matar. Matar. Destruir. Ah, Mateus, então ele mata a pessoa de Rakta Pita? Não. Ele destrói o Rakta Pita. Ele destrói, ele melhora, digamos assim. A gente usa esse gna também para ele cura, ele resolve Raktapita, tá? Então, no caso de você ter a doença Raktapita, que são uma série de doenças, potenciais doenças hemorrágicas, né? Hemorrágico por debaixo, hemorrágico por de cima, hemorrágico pela pele. A gente vai chegar lá algum dia e vai estudar Raktapita, é uma doença bem braba, bem brabeira. Pode ser, né? Desculpa, pode ser bem brabeira, mas ela tem umas manifestações bem suavezinhas também fáceis de curar. Mas quando o Raktapita é um Raktapita incurável, pauleira, dá até medo de você ver. Porque são aquelas doenças muito loucas que a pessoa tem um processo autoimune que ataca o tecido conjuntivo da pele, ela tem um sangramento generalizado e normalmente morre muito rápido, né? Não são doenças fáceis de segurar, né? E a gente tem isso tudo nos samitas também. E o caldo de cana, né? Eu tô dando um spoiler aqui que é o caldo de cana, mas é porque ele só falou a cana, né? A cana melhora o Raktapita. Swadupaka Rasaha. Então, o rasa, né? O sabor deles é Swadupaka. Então, o Swadu, ele é doce no sabor e no vipaka, no sabor, no efeito pós-digestivo. Tanto paka quanto rasa são suadu, né? Suadu é um sinônimo de madura, né, também. Madura rasa ou suadu rasa. E ele está falando que a cana-de-açúcar, ela é suadu rasa, ela é doce, tanto no sabor quanto no vipaka, no efeito pós-digestivo, tá? O vipaka, já expliquei para vocês, mas lá no capítulo 9 do Ashtanga Hridayam Sutra, a gente vai entrar bem mais em detalhe sobre vipaka. E a gente falou sobre Vipaka lá no primeiro capítulo do Ashtanga Hridayam também. Se você pulou o primeiro capítulo do Ashtanga Hridayam, você tem que voltar lá e rever ele, que a gente falou sobre Vipaka também. É isso. E essa aqui também, ele falou Rasaha. Então é Ikshoho Rasaha. É o caldo, é o suco de Ikshu, da cana-de-açúcar. Então o que ele está falando? Sobre o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o caldo da cana. Tá? Ele não está falando sobre a cana, ele está falando sobre o caldo de cana. No Teshri Kumar, ele inverteu.
ele inverteu raça e Sara. Se vocês olharem no Textricumar, vocês vão ver. Então, se por acaso, talvez no seu livro, essas palavras não estejam na mesma ordem. A palavra rasaha e a palavra saraha, elas estão invertidas. No final dá no mesmo. No final dá no mesmo. Mas o mais importante é você saber que ele está falando de ikshurasa. Ikshurasa é o suco da cana-de-açúcar, tá? Que é o famoso caldo de cana, né? Eu não sei, em Portugal vocês tomam caldo de cana, Ricardo? Tem caldo de cana também? Não, né? Esse é bem. É porque se tivesse caldo de cana é o burro, né? Vocês não tinham invadido o Brasil para pegar o caldo de cana do brasileiro, né? Então é verdade. Não, é claro que português não tem caldo de cana. Então, no Brasil tem muito, né, cana de açúcar. Na Índia também tem muito cana de açúcar. Então vocês têm que saber esse negócio, né? E aqui a gente só tá vendo o lado bom da cana. Eu vou pedir para vocês não saírem de hoje até semana que vem bebendo cana de açúcar que nem uns doidos aí pela rua. Porque a gente vai ver nos slocas da semana que vem que a cana-de-açúcar tem um lado bem complicado, tá? E qual é o lado positivo da cana-de-açúcar? Ele continua na segunda metade do sloka. Na segunda metade ou primeira metade? Na segunda metade do sloka aqui, que ele fala sagre, sa-agre, saha-agre. Então isso aqui, ó, ele botou um avagraha aqui de novo, ó. Isso aqui é saha, saha... Não era nada disso que eu queria. Saha-agre. E aí, saha-agre virou sogre. Por vários procedimentos gramaticais que não importa aqui agora. Saha, a palavra saha, ela é o isso, né? Isso, né? Esse indicativo, o it, né, do inglês, ele é saha, né? Então ele está falando o que, saha? Ele está falando isso aí que a gente acabou de falar, né? Que é o quê? Que é o caldo da cana-de-açúcar. Agre, a ponta do caldo da cana-de-açúcar. A palavra agra não é nem agre, é agra, que está declinado e virou agre, que está juntado aqui, que virou sogre. Só para vocês verem como o sânscrito é fácil e bonitinho a gramática dele. Então, saha agre, a palavra agre significa o começo, o primeiro, a ponta, a cabeça, por exemplo. Tudo isso significa a palavra agra, agra, é a ponta, é a cabeça. Então, saha agra, então a ponta, a cabeça, a base, em inglês eles falam stem, né? Cara, tá ruim hoje, né? Ele não tá falando das folhas, tá? Ele tá falando do caule. Pode ser caule. Então, da base do negócio, é a primeira coisinha, a ponta da cana-de-açúcar, digamos assim. Esse negócio aí, ele é salavarnaha, ele é salgadinho. Ela é salgadinha. E ela tem sharkara samaha. Ela é samaha, ela é parecida com o quê? Ela é parecida com o sharkara. O que significa sharkara? Significa açúcar. A gente vai estudar o açúcar no futuro. Ele é meio sacana porque ele disse a ponta da cana-de-açúcar ela é parecida com o açúcar. Só que ele ainda não disse o que é o açúcar. Ele vai dizer o que é o açúcar depois. Então segura aí para você entender isso mais para o futuro. Ela tem propriedades parecidas com a cana-de-açúcar. Só que de um jeito específico. Ela só tem propriedades parecidas com a cana-de-açúcar se ela é danta piditaha. A palavra pidita significa você destruir, significa você apertar, significa você quebrar, significa você danificar alguma coisa. Você danificou a cana-de-açúcar com o quê? Com danta, com os seus dentes. Então, se você mastigar a cana-de-açúcar, ela tem propriedades parecidas com o sharkara. A ponta da cana-de-açúcar, ela é salgadinha. E o suco da cana-de-açúcar, ele tem essas características todas aqui que eu listei anteriormente. Ficou claro que são coisas diferentes. Eu não sei se ficou claro na minha fala. Ele está falando de 3 coisas diferentes aí, basicamente. Tudo é a mesma planta. Ele falou o ikshurasa. O ikshurasa, o caldo da cana, ele tem essas características que eu li aí lá em cima.
Ele é laxativo, ele é pesado, ele é gorduroso, ele é revigorante, né? Ele gera tecidos para o corpo, ele agrava a urina e agrava a capa doxa, ele é afrodisíaco, né? Ele dá vontade da pessoa ter um desempenho sexual e tal e tal. Ele é frio, ele alivia Aractapita, essa doença hemorrágica e muito louca. Ele tem o sabor e o vipaka doces. Isso é o caldo da cana-de-açúcar. Toda a cana-de-açúcar vai ter essas propriedades gerais também. Não tem como o caldo da cana ser de um jeito e a cana mordida ser totalmente diferente, tá? Mas ele vai dando, ele falou do caldo geral, né, da ideia geral, e agora ele vai particularizando. A pontinha da cana-de-açúcar, ela é salgadinha. Eu acho que a pontinha, se a gente pensar na pontinha, você deveria considerar aquele nodo da cana-de-açúcar. Eu tenho a sensação de, sabe quando você tem a cana e você tem uns nodos da cana-de-açúcar? Talvez seja isso que ele está chamando de agra. Porque a palavra agra é a ponta. Não dá Será para o saber. ápice? Será o ápice, Mateus? Poderia ser, Ângela, eu não tenho certeza, na verdade, se é o ápice, porque quando eles traduzem para inglês, eles sempre chamam de stem. E o stem, ele pode ser o caule da cana inteiro. Mas o fato é que o caule da cana inteira não é salgado. Então, às vezes, o stem é a raiz, é a base da onde a cana sai. E na cana-de-açúcar, ela tem vários stemzinhos. Cada nódulozinho da cana é um stem possível também. Então, eu não tô aqui com o meu original, o meu patacão vermelho, ele já foi para Portugal. Então, eu não tô com ele aqui para a gente ver os comentários. Mas se essa dúvida persistir, a gente pega o comentário na semana que vem e eu paro e leio ele com vocês e a gente tira essa dúvida, porque eu já mandei ele para Portugal, tá? Fica essa dúvida aqui então para a semana que vem do que exatamente é esse agra, essa pontinha. Vamos ver se os comentaristas eles dão mais luz para gente. Mas o fato é que se você pegar a cana e você morder ela no dente, ela tem propriedades parecidas com charcará, propriedades parecidas com açúcar. E a gente vai ver quais são as propriedades do açúcar mais para frente. Mas é o suco da cana tirado no dente, tá vendo? Isso é que é importante vocês entenderem. Esse suco da cana aqui, ele tem essas propriedades, e isso aqui faz mais sentido se a gente lesse o 44 tudo junto. Porque no 44, e eu tô dando spoiler da semana que vem, porque eu não vou poder fazer esse agora com vocês, porque eu não quero fazer corrido, entendeu? Aí ele vai falar da extração mecânica da cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar, o Ayurveda é chatão, né, com as coisas. Então, se você morder a cana, ela tem uma propriedade. O suco da cana sai com uma propriedade. Se você passar ela numa máquina e você fizer uma extração mecânica da cana-de-açúcar, ela tem outra propriedade. E a gente vai ver essa outra propriedade da cana-de-açúcar extraída na máquina na semana que vem, na leitura da semana que vem. Beleza, pessoas? Desculpa a correria de hoje, eu sei que isso não é o meu comum, mas é porque eu tenho um avião para pegar e no meio da pandemia, né, pegar avião, mesmo que aqui na Europa esteja tudo um pouco mais suave, é sempre cheio de preparações, né? Tem que preencher formulário, máscara cirúrgica. Eu nem fiz a barba dessa vez porque vai ser um voo lento, né? Um voo rápido. Mas é basicamente isso. Semana que vem a gente vai continuar, então não vou deixar vocês na mão. E aí eu abro para dúvidas e perguntas se vocês tiverem. Dever de casa para semana que vem, então. A transliteração que eu tinha passado na semana passada. Vocês podem mandar brasa, quem não fez pode fazer. E eu já vou botar na tela aqui para vocês, ó, semana passada. Deixa eu diminuir aqui a letra para caber. Então, para a semana que vem, vocês podem transliterar isso tudo que está aí na tela. Se você está fazendo aqui a leitura, você deveria transliterar isso, esse dever de casa ele é sério. Para a semana que vem também, vocês poderiam rever esse conteúdo umas 2 vezes, na sexta-feira e na segunda-feira é o ideal. E até semana que vem, idealmente, vocês pararem e darem uma lida nos slokas. Então, por exemplo, pega esse sloka que a gente já leu hoje e só repete ele. O ideal é você conseguir parar e repetir ele só lendo isso aqui, ó, só lendo o sânscrito. Se você viciar em ler a transliteração, vai chegar uma hora que você vai bater na parede, no sânscrito, porque você vai ficar sempre dependendo, viciada na transliteração. Beleza? Eu dei um aviso lá no grupo de vocês, então é isso, já botei aqui na tela, vou botar uma última vezinha para vocês, que nem quem não fez o print screen faz agora. Vou parar de dividir a tela aqui com vocês.
para eu poder ver a carinha de todo mundo. Eu mandei, inclusive, obrigado para as pessoas que mandaram no chat agora, que eu vi que estão mandando boa viagem aí, muito obrigado. Eu mandei um aviso lá no grupo de vocês que a gente vai voltar com os grupos de estudos de casos clínicos esse sábado agora. Eu só avisei para a galera do Nerds e para a galera Lendas, eu não avisei para mais ninguém. No 0800 de hoje eu meio que dei uma mini comentada, mas eu não expliquei como é que é. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente está lançando a plataforma da UMais esse sábado. Então eu não estou botando nem a galera do TSS do F4P ainda na plataforma da UMais, porque quem sabe como é a plataforma sabe. Então eu vou fazer uma transição gradual da galera dos cursos para dentro da plataforma, porque vai dar problema na plataforma. Toda plataforma, quando você cria, você começa a usar, ela começa a quebrar. Então eu vou botar a galera dos casos clínicos, que é uma galera bem menor, é um grupo bem menorzinho, e a gente vai testar e vocês vão ver. Quando vocês entrarem, vocês vão ver que tá lindo demais a plataforma da UMais. Mas fica aqui o convite, né? Então esse grupo agora ele é fechado, ele começou como um grupo fechado pago, aí eu abri ele para fazer um teste como seria fazer aberto, eu não curti muito o teste, essa é a verdade, e agora eu estou fechando ele de novo, tá? Então é isso, obrigado pela presença de todo mundo, semana que vem eu abro para dúvidas, para a gente fazer tudo com mais carinho, porque eu tenho que agora ir para o Schönefeld pegar um avião. Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Ragadi Rogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moha Ratidan Jakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Bhishajam Sadhu Vrutanam Bhadramagama Shalinam Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadram Bhadrabilashinam